Bora falar sobre a segunda etapa da produção de um quadrinho, a imersão. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui e continuando aquela série que eu estou fazendo sobre o processo de produção do meu livro novo, que se chama Silas. Eu vou falar agora da parte da imersão, que eu particularmente acho muito legal. Se você não está ligado ainda, o esquema é o seguinte: ano passado eu publiquei o Salto e esse ano eu vou publicar o Silas, que não é uma continuação, é um spin-off do Salto. Então eu decidi fazer um vídeo mostrando cada etapa do processo de produção desse livro novo. E vai demorar bastante, porque são várias etapas, são 7 etapas. E se você não conhece essas 7 etapas ainda, tem uma playlist que eu fiz, vou botar em todos os lugares aqui, onde eu explico como ela funciona, entendeu? Quais são as 7 etapas. Mas agora eu resolvi fazer de novo, mas ao invés de falar das 7 etapas de forma geral assim, eu vou falar do processo de produção do Silas. Agora no início é um pouco mais difícil porque eu estou falando de ideia, de imersão, então é uma coisa mais geral assim, mas quando começar a entrar na parte de desenho, de colorização, vão ter vários vídeos tutorial, vídeos de eu fazendo, lives de eu fazendo, para vocês verem como é que é mesmo assim, para valer a produção da parada. E agora falando de imersão, é estranho porque a imersão de um livro que é um spin-off é uma imersão que já existe, eu já passei por ela antes, entendeu? Não é uma ideia nova. E tem pontos positivos e pontos negativos nessa situação. E vamos falar um pouquinho sobre isso então. Mas antes, não se esqueçam que a promoção da Print ainda está valendo. Então se você quiser imprimir o seu quadrinho, vai no site da Print, coloca esse código aqui e você vai ter 25% de desconto, o que é um desconto absurdo. Recomendo. Além disso, minhas aulas de desenho e de quadrinhos estão rolando aqui em Botafogo. Se você mora no Rio e quer estudar comigo, fala comigo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato. A aula de quadrinhos já fechou, infelizmente, você não pode mais entrar, só semestre que vem, mas a aula de desenho continua aberta, então se você tiver interesse em fazer aula de desenho comigo, entre em contato. Mas vamos lá, falando de imersão. Imersão, eu recomendo que vocês vejam o meu outro vídeo sobre imersão, que eu fiz ano passado, vale muito a pena. Eu tava revendo, é um vídeo que, pô, eu orgulhoso dele, ele é muito bom. Então o que eu fiz agora foi basicamente aquilo mais uma vez, entendeu? Eu comecei a estudar steampunk, porque meu quadrinho, o Silas, vai ser um steampunk também, que nem o Salto. E estudar steampunk, ler sobre steampunk, ver coisas de steampunk, revisitar as fontes que eu usei na época, entendeu? Um exemplo disso é fontes literárias, como 20 Mil Léguas Submarinas, que é um livro, não é quadrinho, né? Vocês deveriam conhecer isso aqui. E é um dos precursores do steampunk, digamos assim, mesmo que na época ele não se considerasse steampunk ainda porque esse conceito não existia. Mas é uma ótima referência, então eu dei uma revisitada nele. Não que eu li o livro de novo, sacou? Mas eu olhei certas passagens, eu dei uma folheada em certas partes que eu lembrava que era legal pra me reavivar a memória. Uma série de quadrinhos muito boa também, a Liga Extraordinária, que eu até já tenho um vídeo no canal aqui sobre ela, inclusive, que ela é muito steampunk, sacou? A vibe é bem essa, o traço é diferente do meu, bem diferente, mas a pegada é muito parecida. A pegada que eu digo visual, tá? Não a pegada da história, que é bem diferente. Mas isso me ajuda muito a entender como que se representa steampunk, sacou? Então é sempre bom você procurar, como eu já falei no outro vídeo, o que já foi feito naquele âmbito que você quer trabalhar. E isso aqui é um quadrinho aclamado, que já foi feito, muito conhecido. Você não pode fazer quadrinhos steampunk sem ter lido isso aqui. Já uma outra série que também é steampunk e não é tão aclamada assim, é essa aqui. Mentira, ela é aclamada assim, só que ela é aclamada na Europa, porque ela é recente, ela não existe no Brasil ainda, e nem acho que vai existir. Eu sempre falo dessa série aqui, o Castelo das Estrelas, porque foi muito referência pra mim. Quando eu comecei a fazer o Salto, eu usei isso aqui como referência primordial. Eu sou muito fã do Alex Alice, que é esse francês que faz isso, e é absurdo, essa série é muito absurda. Tô dando umas imagens aqui pra vocês verem como a cara do Salto tem uma certa familiaridade com isso aqui. Esse fato de não ter requadro, os balões não terem borda, de eu usar páginas bem grandes com muitos quadros. Tem bastante o Teatro da Statuária no Salto e, obviamente, vai ter também no Silas, entendeu? Então é o que eu falei, você precisa pegar referências que te agradem. Se você quer fazer um livro sobre um tema específico, você vai ler sobre aquilo tudo que já foi feito e vai falar, putz, esse livro aqui eu gosto, eu acho que é um jeito certo de representar o que eu quero fazer. Vou estudar, vou dissecar esse trabalho para ver o que eu posso usar de bom e o que eu posso usar de ruim. Tem coisas aqui que eu não quero usar, não posso ou não quero. Não quero porque eu não concordo com o que ele fez, ou não posso porque meu traço é diferente, minha habilidade técnica é diferente que a dele. Então é importante você pegar o que te interessa e o que lhe é útil, sacou? Até porque você não pode também beber de uma fonte só, né? Você tem que, como eu falei, ler várias coisas diferentes e fazer o seu trabalho ser uma convergência de tudo isso, mais do que você já sabe por conta própria antes de estudar para essa obra, sacou? Esse lance de inspiração é complicado, merecia um vídeo próprio, inclusive. Falem comigo se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso. Outra coisa que eu fiz e que eu tenho feito bastante é ouvir música steampunk. Eu já falei isso no outro vídeo também, mas eu descobri que a música fez muita diferença no Salto. Porque
eu não estava conseguindo me dar bem com o Silas, não estava saindo, não estava fluindo a história. Quando eu coloquei música steampunk para ouvir, mudou. A vibe mudou, eu comecei a entrar no clima mesmo, pegar a vibe certa e fluiu a história. Então talvez seja uma percepção pessoal, mas eu sou um cara muito musical, sacou? Então eu preciso estar ouvindo a vibe que eu quero escrever. Não escrever que eu digo a parte de escrever o texto, o roteiro, a sinopse, isso não, que eu tenho que fazer em silêncio. Mas a parte que eu estou fazendo thumbnail, desenhando e tal, eu preciso ouvir aquela vibe certa para me colocar no clima certo. Pode ser só meu, mas eu recomendo que vocês experimentem fazer isso. Eu vou deixar aqui embaixo links para bandas de steampunk, música steampunk, porque isso existe, é muito bom e pouca gente no Brasil conhece, eu acho, então vale a pena dar uma pesquisada. Além disso, já falei para vocês também no outro vídeo, que eu compus a trilha sonora do meu quadrinho, porque sim, o Salto tem uma trilha sonora que está disponível na internet de graça, se vocês quiserem dar uma olhada, link aqui embaixo também. E ela te coloca na vibe. Assim como eu ouço música steampunk para escrever o Salto, eu gosto que quem está lendo o Salto ouça as minhas músicas steampunk sobre esse quadrinho para entrar na vibe certa. E aí uma das coisas que me colocou no lugar que eu deveria estar para escrever o Silas foi eu compor as músicas do Silas. Porque sim, vão ter outras músicas no Silas. Eu não acabei ainda, elas ainda estão em produção, sacou? Mas o fato de eu estar tocando músicas steampunk, de estar ouvindo música steampunk com um olhar não, com uma audição, tentando absorver coisas para usar no meu, estudando a música steampunk, isso me dá uma noção, uma imersão em outra camada, sacou? Que mesmo que você não toque música, mesmo que você não pretenda compor uma trilha sonora para o seu quadrinho, ouvir música do tema que você quer trabalhar, ou da vibe que você quer trabalhar, e tentar realmente estudar aquela música, ouvir a letra, pegar a letra para ler, para destrinchar, para dissecar, ouvir o tipo de instrumento que se usa. Você pode inclusive usar os instrumentos que são usados para aquele tipo de música no seu quadrinho. No Silas vai ter uma parte importante que envolve um piano, e o piano aparece bastante em música steampunk, então ele tem um papel importante narrativo na história, e eu só sei disso porque eu estudei música steampunk e eu sei que o piano faz sentido nesse contexto. Outra coisa que eu fiz também, que eu não recomendo a todo mundo fazer, mas é porque eu sou meio tarado para fazer essas coisas, é desenhar a cidade. Pro Salto eu fiz isso, né? Eu modelei a cidade inteira onde acontece a locação, né? Porque você precisa visitar a locação do lugar que você vai desenhar sobre ou escrever sobre. Se você vai escrever sobre o Rio, por exemplo, você tem que vir no Rio, ou pelo menos ler sobre o Rio, ver fotos, ver vídeos. Como a minha cidade é fantasiosa, ela não existe, eu criei a cidade. Então eu modelei, o background de arquiteto ajudou um pouquinho nisso, e eu modelei a cidade inteira. Então no Silas eu estou revisitando a cidade, ajustando algumas coisas. Tem parte da cidade que eu achava que estavam não funcionando tão bem e eu ajeitei. Eu adicionei alguns prédios que são importantes para essa parte da história que não era importante naquela época. Eu passei pela cidade simplesmente, entendeu? Eu meio que visitei a cidade. Fui andando com a câmera assim, olhando as cidades, olhando as ruas, olhando as locações, porque você escolhe locações como se fosse um filme, entendeu? Então eu falo, putz, aquela cena que vai acontecer, que eu quero que role, sei lá, uma luta específica, ia casar muito bem nesse beco aqui, entendeu? Então andar pela cidade que você quer escrever sobre é importante para te dar ideia de locação. E no meu caso, andar pela cidade significa andar pelo modelo 3D, mas vocês entenderam a ideia. O que acontece é o seguinte, quando eu faço uma imersão, como eu estou fazendo agora, sobre o Silas, que é um spin-off, que é uma história sobre uma outra história que também já aconteceu, eu já fiz essa imersão, é mais fácil, parcialmente, porque eu posso usar o que eu já estudei, entendeu? Eu já fiz tudo isso, já fiz essa imersão, eu já aprendi sobre música steampunk, já vi filme steampunk, tudo isso eu já tinha feito. Então o que eu faço agora é só uma lembrança daquilo, entendeu? Só para eu reativar a memória. Porém, é mais difícil por uma questãozinha importantíssima, chamada continuidade. Porque quando eu fiz o Salto, eu estava do zero, assim, foi minha primeira obra nessa temática. Então eu fazia o que eu queria, eu meio que estabeleci as regras ali. Agora no Silas, eu preciso seguir as regras que eu estabeleci. Então eu não posso mudar a geografia da cidade, eu não posso mudar, sei lá, a topografia da cidade, eu não posso mudar o comportamento, as vestimentas das pessoas. Então eu preciso me ater à minha própria obra. E isso é bizarro, porque agora eu tenho que usar meu próprio quadrinho como referência, sacou? Eu preciso estudar isso aqui mais do que qualquer outro livro, porque é baseado nele que eu vou fazer o outro.
Porque eu não posso criar uma regra nesse livro e depois contradizer no outro livro, sacou? Então se você está fazendo uma sequência, ou uma série, ou um spin-off, ou qualquer coisa que aconteça no mesmo universo, você precisa se estudar, você precisa ler o que você já fez, olhar e analisar de fora, sacou? Isso é muito difícil, mas é você tentar se distanciar da sua obra e analisá-la criticamente e estudando mesmo para ver, essa nuance aqui que eu usei foi importante para a narrativa, então eu vou aplicá-la novamente. Isso aqui que eu usei pode dar conflito com o que eu quero escrever agora, então eu tenho que dar um jeito de não tocar nesse ponto. Enfim, estude seu próprio quadrinho, e eu estou fazendo isso de uma experiência bem peculiar, mas interessante. Eu, assim, nunca tinha feito isso dessa forma, e está sendo bem recompensador até para eu entender onde eu errei no salto, porque eu errei muita coisa, porque todo mundo erra muita coisa, e tentar consertar o que eu puder, ou pelo menos ajustar como eu puder da melhor forma possível no Silas. Eu acho que é isso, falei bastante, a imersão é importantíssima. Recomendo de novo que você veja meu outro vídeo sobre imersão, onde eu dou mais exemplos de imersões diferentes. Nesse caso aqui eu estou falando da imersão específica para o Silas, porque essa série é sobre o Silas. E eu espero que você também faça essa etapa no seu quadrinho. Não pule essa etapa, porque ela é muito fácil de pular. Eu já conheço o bairro que eu moro, ou eu já conheço fantasia medieval. Não, você não conhece, sacou? Você não conhece até você estudar, sentar o rabo e estudar aquela parada para escrever o seu livro, entendeu? Senão vai ficar genérico, vai ficar faltando elementos característicos, não vai faltar identidade, digamos assim. Você precisa estudar aquilo para criar a sua visão, o seu viés daquela vibe. E esse seu viés vai ser o que vai ditar a cara do seu livro, a cara do seu quadrinho. Então chega por hoje, o próximo vídeo vai ser sobre sinopses, e aí sim a gente começa a falar sobre roteiro, uma parada um pouco mais técnica, um pouco mais como fazer, e menos só dicas meio soltas que eu tô fazendo aqui agora, beleza? Então, curte, comenta, se inscreve, como já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu!